Ele estava no primeiro mês de estágio. Ainda não sabia onde ficava a sala de reuniões. Não tinha acesso a metade dos sistemas da empresa. E foi ele quem encontrou um erro que os gerentes sêniores, os analistas experientes e 3 auditores externos não tinham visto em 3 anos. O erro custava 1,2 milhão de reais por mês. 14 milhões de reais e 400 mil no total. Essa é a história de Gabriel, e do que ela revela sobre como as empresas constroem vieses que tornam impossível enxergar o que está bem na frente. Gabriel tinha 22 anos e havia acabado de começar seu estágio no departamento de dados de um e-commerce de moda, vou chamá-lo de Moda Clique. Na primeira semana, seu supervisor lhe deu uma tarefa simples de integração: entender como os relatórios de performance de marketing eram gerados. Não para alterar nada, apenas para se familiarizar com a estrutura de dados da empresa. Gabriel era da geração que cresceu questionando fontes. Não por arrogância, por hábito. Para ele, entender um relatório significava rastrear cada número até a fonte original. Começou pelo relatório mensal de ROI de campanhas. Seguiu as referências de dados. Chegou às planilhas de custo. E então chegou à planilha de receita, onde percebeu que os números não fechavam com o que ele entendia de como o negócio funcionava. Uma campanha específica, a campanha de retargeting no Instagram, aparecia consistentemente como a mais lucrativa da empresa, gerando ROI de 380%. Gabriel não conseguia entender como aquilo era possível. Aqui está o que Gabriel encontrou quando começou a investigar mais fundo. E por que aquele número de 380% era tecnicamente correto e completamente enganoso ao mesmo tempo? O problema estava no critério de atribuição de receita. A empresa usava um modelo chamado Last Click Attribution, ou seja, quando um cliente comprava algo, 100% da receita daquela venda era atribuída ao último ponto de contato antes da compra. A campanha de retargeting no Instagram aparecia como o último clique numa porção enorme das vendas. Logo, recebia crédito por toda aquela receita. O problema: a campanha de retargeting só exibia anúncios para pessoas que já tinham visitado o site antes. Pessoas que, pela análise do comportamento histórico, tinham alta probabilidade de comprar de qualquer forma, com ou sem um anúncio de retargeting. Em outras palavras, a campanha estava recebendo crédito por vendas que teriam acontecido mesmo sem ela. Era como dar crédito pelo sucesso de uma festa para o garçom que entregou a sobremesa, ignorando o chefe, o anfitrião, e todos os outros que tornaram a festa possível. Quando Gabriel construiu uma análise alternativa usando o modelo de atribuição incremental, que media o quanto de receita foi realmente causada pelo anúncio, não apenas correlacionada com ele, os números mudaram radicalmente. A campanha de retargeting, que parecia gerar ROI de 380%, na análise correta gerava ROI de menos 23%. Estava custando mais do que gerava em receita incremental real. Gabriel passou 2 dias verificando seus cálculos antes de falar com qualquer pessoa. Ele sabia que estava contradizendo uma campanha que toda a diretoria de marketing celebrava como o maior sucesso da empresa. Mas os números eram claros. Nos últimos 3 anos, a empresa havia investido 14,4 milhões de reais naquela campanha. Uma análise incremental honesta mostrava que aproximadamente 1,2 milhão de reais por mês estava sendo desperdiçado, pago para converter clientes que já iriam comprar de qualquer jeito. Quando finalmente foi conversar com seu supervisor, levou uma apresentação de 12 slides com metodologia, fontes, cálculos e comparação com benchmarks do setor. O supervisor ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: Gabriel, eu preciso que você saiba que essa campanha foi apresentada ao CEO como o grande case de sucesso de marketing do ano passado. O que você está me mostrando, se estiver certo, significa que passamos um ano inteiro comemorando resultados que eram ilusórios. Pausa. Mas você precisa me mostrar onde seu raciocínio pode estar errado. Porque se eu subir isso para cima sem ter respondido cada possível objeção, vai voltar para mim como crítica e não como análise. Gabriel passou mais 3 dias respondendo cada possível objeção. O que aconteceu quando essa análise finalmente chegou ao CFO, e o que a empresa fez com ela? É o que transforma essa história de simples erro em algo muito mais revelador sobre como as organizações processam verdades desconfortáveis. O CFO recebeu o relatório numa quinta-feira. Na sexta, havia convocado uma reunião com a CMO, Chief Marketing Officer e o Head de Analytics. A discussão foi tensa. A CMO inicialmente resistiu. O modelo de Gabriel era teórico e não capturava o valor de branding da campanha.
O head de Analytics, que havia construído o modelo original de atribuição, ficou na defensiva. Mas o CFO havia encomendado, discretamente, uma verificação independente com um consultor externo de dados. A conclusão do consultor chegou na segunda seguinte e confirmou a análise de Gabriel em todos os pontos principais. A campanha foi pausada imediatamente. No trimestre seguinte, com o budget de retargeting realocado para campanhas de aquisição com modelo de atribuição correto, a receita nova cresceu 18%, exatamente o que o modelo incremental havia projetado. Gabriel recebeu uma proposta de emprego efetivo antes de completar o estágio. Hoje, 3 anos depois, é gerente de Analytics da empresa com uma equipe de 5 pessoas e autoridade para questionar qualquer metodologia de mensuração, formalmente incluída no seu job description. O que permitiu que esse erro durasse 3 anos? A resposta é uma combinação de viés de confirmação, as pessoas acreditam em números que confirmam o que querem acreditar, e de hierarquia de questionamento. No caso da moda Clique, a campanha era um troféu. Aparecia em apresentações para o conselho. Era usada para justificar o orçamento de marketing. Questionar aquele número não era só fazer uma análise, era contradizer uma narrativa que toda a liderança havia abraçado publicamente. Um funcionário sênior carregava o custo político de questionar. Um estagiário sem contexto de como as coisas deveriam ser simplesmente seguiu os números até onde eles levavam. Essa é a paradoxo do olhar de fora. Quem não aprendeu as regras não sabe quais regras não questionar. E às vezes essa ignorância é exatamente o que encontra o erro que todo mundo estava pulando. Isso não significa que estagiários são sempre certos e sêniores sempre erram. Significa que organizações saudáveis criam mecanismos para que qualquer pessoa, independente de senioridade, possa questionar números com metodologia sem custo político. Você já viu um número numa empresa que parecia errado, mas ninguém questionava porque parecia politicamente arriscado questionar? Ou já foi o estagiário, ou o júnior, que apontou algo que os sêniores não quiseram ouvir? Me conta nos comentários. Essas histórias geralmente têm um enredo muito parecido, e o padrão é fascinante. Inscreve no canal. No próximo vídeo, o técnico de manutenção que avisou sobre uma falha por 6 meses foi ignorado, e o que aconteceu quando a falha se materializou.